O que realmente acontece quando aquela obsessão doentia pela beleza eterna acaba se transformando em um verdadeiro pesadelo cirúrgico assustador? Estas 25 grandes estrelas de Hollywood tentaram desafiar o tempo usando o bisturi, mas acabaram perdendo muito mais do que apenas algumas rugas. Elas perderam a própria identidade, destruíram suas carreiras e até o próprio reflexo no espelho. Descubra agora as histórias reais impactantes e muitas vezes totalmente irreversíveis. Micaela Romanini. Houve um tempo em que o nome Micaela Romanini era sinônimo indiscutível de luxo, muito glamour e da clássica beleza italiana. Frequentemente comparada à socialite Paris Hilton por causa de seu estilo de vida ostentador, a Micaela reinava absoluta nos tapetes vermelhos de Roma e de Milão. Mas por trás de cada flash das câmeras escondia-se uma obsessão insaciável e sombria ser perfeita, custasse o que custasse. Tudo começou de forma aparentemente inocente, com apenas um pouco de colágeno nos lábios e algumas gotas de botox, mas o que deveria ser apenas um simples retoque estético acabou se transformando em uma espiral totalmente descontrolada. Seus lábios, que já eram naturalmente cheios, transformaram-se em uma caricatura grotesca e distorcida. Cada nova cirurgia afastava ainda mais o seu rosto daquela beleza que um dia a tornou famosa. Sua pele foi esticada ao extremo, suas maçãs do rosto incharam desproporcionalmente e sua expressão facial endureceu completamente. O espelho lhe devolvia uma imagem dolorosa que ela não conseguia e não queria reconhecer. Começaram a compará-la com Donatella Versace e a chamavam cruelmente de boneca quebrada. Mas o mais trágico de tudo não foi o julgamento impiedoso da mídia, e sim o seu próprio lamento interno. Hoje, Micaela vive presa em um paradoxo cruel e triste. Ela ainda publica fotos de sua juventude nas redes sociais, agarrando-se desesperadamente a um passado que já não existe mais. E, no entanto, continua buscando novas cirurgias com a vã esperança de que a próxima intervenção finalmente lhe devolva tudo aquilo que ela perdeu. Se você gostou deste vídeo, deixe o número 1 nos comentários. Se não gostou, deixe um 0. Eu agradeço imensamente pela sua sinceridade. Goldie Hawn. A Goldie Hawn sempre foi muito mais do que apenas uma atriz. Ela era uma verdadeira força da natureza e de alegria pura. Sua risada contagiante, sua energia inesgotável e aquele brilho juvenil a transformaram em uma das figuras mais amadas e queridas de Hollywood. De Um Salto para a Felicidade a O Clube das Desquitadas, o rosto dela sempre irradiava um calor humano e uma autenticidade única. Mas, com o passar dos anos, a pressão implacável para se manter encantadora se tornou muito mais pesada do que qualquer roteiro que ela já decorou. Embora ela nunca tenha admitido abertamente os sinais de intervenção estética, começaram a ser notados em 2014. Durante sua aparição no Oscar, a mudança foi simplesmente inegável. O rosto dela, que antes era fresco e expressivo, parecia inchado rígido e visualmente desproporcionado. As sobrancelhas elevadas de forma antinatural davam a ela uma expressão de quem estava perpetuamente surpresa com alguma coisa. Seu nariz, antes mais amplo e suave, parecia ter sido afinado até quase desaparecer. Tudo indicava um lifting facial excessivo, injeções de botox e preenchimentos dérmicos mal calculados. Os fãs, totalmente desconcertados, começaram a se perguntar o que aconteceu com a mulher que sempre defendeu o envelhecimento com tanta graça. Por que aquele sorriso agora parecia tão forçado, preso sob uma pele que já não se movia com a menor naturalidade? Goldie, fiel ao seu espírito livre, declarou que as mulheres devem se sentir confortáveis com as mudanças trazidas pelo tempo. Mas a imagem chocante falava muito mais alto do que as palavras. Sua transformação deixou uma marca dolorosa na comediante que antigamente ria de absolutamente tudo. Agora, ela se tornou um exemplo inquietante de como até os espíritos mais livres
podem cair nas armadilhas sedutoras da eterna juventude. Katie Price. Katie Price, também conhecida pelo nome de Jordan, não era simplesmente uma modelo. Ela era um verdadeiro fenômeno midiático. Reality shows, inúmeras capas de revistas romances escandalosos e um rosto que parecia mudar a cada ano. Desde o início da carreira, Katie abraçou as cirurgias plásticas com uma franqueza quase brutal. Aumento de seios, muito botox, preenchimentos labiais intensos e várias lipoaspirações. Seu corpo se transformou em uma tela viva, onde ela mesma reescrevia sua imagem repetidamente. Mas, em 2017, tudo deu errado. Uma injeção mal sucedida de botox e preenchimento labial deixou o rosto dela deformado, inchado e praticamente irreconhecível. "Eu me senti feia", confessou ela. E pela primeira vez, o espetáculo parou. Será que esse foi o ponto da virada? Não. Apesar do medo da dor e dos avisos dos médicos que, inclusive, se recusaram a operá-la por motivos de saúde, a Katie continuou com as cirurgias, tentando não ficar mais bonita, mas sim diferente. O resultado final foi uma transformação drástica que muitos consideraram excessiva, uma jornada perigosa que cruzou a linha tênue entre o cuidado estético e a pura adicção cirúrgica. Hoje, a Katie Price se tornou uma figura extremamente polarizadora na mídia. Alguns a veem como uma vítima dos padrões de beleza impossíveis que a fama impõe, enquanto outros a enxergam como um símbolo de vaidade desmedida. Ela, por sua vez, faz um alerta sério. Não faça isso apenas para se ver bem. Informe-se antes. Cuide da sua saúde. Dolly Parton. A lenda Dolly Parton nunca escondeu quem ela realmente era. Desde sua voz inconfundível até seu estilo exuberante, ela sempre foi uma mistura explosiva de talento, bom humor e muita autenticidade. Mas por trás de toda a sua simpatia e de seus sucessos musicais, escondia-se uma mulher que, assim como em suas letras, enfrentava a passagem do tempo com coragem e muito bisturi. Desde a década de 80, a Dolly começou a se submeter a múltiplas cirurgias plásticas para conseguir manter a sua imagem icônica intacta. Lifting facial, rinoplastias, cirurgias nas pálpebras, próteses de silicone e botox, preenchimentos dérmicos, enfim, tudo isso fazia parte de um processo intenso que ela honestamente nunca fez questão de negar. Diferente de muitas celebridades que vemos por aí, a Dolly falava abertamente sobre seus procedimentos com uma franqueza que chegava a ser desarmante. Ela sempre brincava dizendo: "Se algo está caindo, eu vou lá e levanto simples assim." Mas com o passar dos anos e das intervenções, essa transformação se tornou cada vez mais evidente. O rosto dela começou a parecer feito de porcelana brilhante, totalmente esticado e sem rugas, mas infelizmente também ficou sem expressão. Quando chegou aos 60 anos, a pele dela já não contava mais nenhuma história de vida. Apenas refletia a luz artificial fria dos holofotes. O sorriso dela, que era perfeito, mas completamente estático, criava um contraste forte com aquela calidez emocional e simpatia que sempre foram a marca registrada dela. Até mesmo ela acabou reconhecendo que algumas dessas cirurgias provocaram complicações sérias, como hematomas e inchaços excessivos e resultados que, vamos ser sinceros, nem sempre foram o que ela desejava. Mesmo com tudo isso, ela insistiu firmemente que cada intervenção fazia parte do seu ritual de cuidado pessoal e de seu amor próprio. Hoje em dia, a Dolly Parton continua sendo um ícone absoluto e uma lenda viva, mas seu rosto, tão esculpido quanto uma de suas canções, também serve como um lembrete de algo muito mais profundo. Um lembrete de que até a mulher mais forte e autêntica do mundo pode sentir a necessidade esmagadora de editar seu próprio reflexo apenas para continuar sendo a pessoa que todos esperam ver. Agora vamos falar de LaToya Jackson, que nasceu na família mais icônica, talentosa e famosa da história do pop. LaToya Jackson compartilhava o mesmo sobrenome poderoso de Michael e Janet,
Mas, enquanto seus irmãos conquistavam os palcos mundiais, LaToya percorria um caminho muito mais sombrio, silencioso e profundamente transformador. Tudo começou como algo pequeno e discreto, apenas um leve retoque no nariz que supostamente foi inspirado pelas cirurgias que o próprio Michael fazia na época. Mas o que começou apenas como uma tentativa inocente de melhorar a aparência acabou se transformando em uma verdadeira obsessão. Cada traço do seu rosto foi alterado drasticamente. Lifting facial, implantes nas bochechas, preenchimentos diversos, cirurgia nas pálpebras e até mesmo a estrutura do queixo foi completamente modificada. O que antes era um rosto doce, suave e natural, acabou se tornando afiado, tenso, e em alguns momentos até um pouco inquietante de se olhar. O nariz dela, que ficava cada vez mais estreito e assimétrico, virou alvo constante de críticas cruéis. Seus lábios grossos e forçados deram a ela um sorriso que muitos chegaram a comparar maldosamente com o do Coringa. A triste realidade é que a LaToya deixou de se parecer com a LaToya que todos nós conhecíamos. Será que isso foi uma decisão puramente pessoal? Ou ela foi apenas mais uma vítima do peso esmagador que o sobrenome Jackson carrega, junto com todas as expectativas desumanas que vêm com ele? Assim como seu irmão Michael LaToya, parecia buscar uma reinvenção que nunca tinha fim, tentando desesperadamente escapar da sombra gigante de sua família, transformando seu rosto para construir uma nova identidade do zero. Mas, infelizmente, o preço a pagar por essa busca incessante foi muito alto. A LaToya jamais falou abertamente sobre o número exato de procedimentos que realizou. E esse silêncio dela apenas alimentou ainda mais os rumores, as teorias e as manchetes sensacionalistas. Porém, o reflexo no espelho diz muito mais do que 1000 palavras. Vemos uma mulher que lutou tanto para ser vista, mas que nessa tentativa desesperada acabou apagando a si mesma. Janice Dickinson. Nos anos 80, a Janice Dickinson não apenas caminhava pelas passarelas. Ela dominava cada centímetro delas com um poder absoluto. Ela se autoproclamou a primeira supermodelo do mundo e pouquíssimas pessoas ousavam discutir ou questionar esse título audacioso. Com um rosto felino exótico e uma atitude desafiadora, ela quebrou todos os moldes em uma indústria que sempre foi obcecada pela perfeição inatingível. Mas, ironicamente, foi essa mesma busca pela perfeição que acabou levando-a à destruição. Quando chegou aos 30 anos, Janice começou seu romance perigoso com o bisturi. No começo foi apenas um aumento de seios, mas logo vieram os liftings faciais, as lipoaspirações, preenchimentos, implantes nas maçãs do rosto e botox em quantidades industriais. Cada década que passava trazia consigo uma nova cirurgia e uma nova intervenção radical em sua aparência. Cada cirurgia apagava mais uma parte do seu rosto original. O que uma vez foi sensual e feroz tornou-se artificial, congelado e com uma aparência quase de plástico. Ela não tentou esconder isso. Na verdade, expôs tudo ao mundo. Chegou a participar de programas como Botched, buscando consertar intervenções anteriores que tinham dado muito errado. Mas não foi apenas a imagem e a autoestima dela que sofreram com tudo isso. O custo financeiro de seus procedimentos foi tão elevado que, em 2013, ela se viu obrigada a declarar falência publicamente. A mulher que um dia estampava todas as capas de revista do mundo, agora lutava não só com seu reflexo no espelho, mas também com sua conta bancária vazia. Apesar de tudo, Janice nunca pediu desculpas. Com a mesma franqueza brutal com a qual dominou o mundo da moda, ela defendeu suas decisões, afirmando que eram escolhas puramente pessoais. Mas a verdade era dolorosa demais para ignorar. A supermodelo tinha perdido seu superpoder. Ela já não era a mulher que todos recordavam com admiração, mas sim um testemunho vivo de como a busca desenfreada pela beleza eterna pode arrasar com tudo, inclusive com a própria pessoa. Donatella Versace.
Quando Gianni Versace foi assassinado tragicamente em 1997, o mundo inteiro virou os olhos para sua irmã Donatella. Ela não herdou apenas uma das casas de moda mais icônicas do planeta, mas também uma expectativa impossível manter o legado vivo e, ao mesmo tempo, lucir perfeita enquanto fazia isso. Donatella não demorou para assumir esses dois papéis pesados com a mesma determinação feroz que a transformou em uma lenda. Só que, além de criar designs de alta costura, ela começou a redesenhar outra coisa, também o seu próprio rosto. No início, foi algo sutil, um pequeno retoque no nariz, um lifting discreto aqui e ali. Mas, como acontece com tantas pessoas na indústria do luxo, a busca pela juventude eterna se tornou insaciável. Muito botox, preenchimentos dérmicos variados, cirurgias nas pálpebras, implantes e tudo o que se possa imaginar. Cada traço do rosto dela foi transformado. Seus lábios cresceram desproporcionalmente e suas maçãs do rosto foram esculpidas, e sua pele começou a parecer excessivamente esticada, quase plástica. Os críticos foram implacáveis com a nova aparência dela e começaram a chamá-la de irreconhecível. Alguns chegaram até a dizer maldosamente que ela era a versão humana de uma estátua de cera. Mas Donatella, sempre fiel ao seu estilo único, nunca pediu desculpas por ser quem é. Ela não apenas não tentou esconder sua transformação radical, como, pelo contrário, fez disso a sua marca registrada inconfundível. Desfilava pelas passarelas e tapetes vermelhos com a mesma confiança feroz e avassaladora que a transformou em uma figura poderosa. Kenny Rogers. Kenny Rogers não era apenas uma voz inconfundível e marcante do country. Ele era um verdadeiro símbolo de masculinidade serena, cheio de sabedoria, com aquela barba branca que contava histórias cantadas ao ritmo suave de um violão. Mas em algum momento decisivo durante os anos 90, enquanto o tempo impiedoso começava a traçar novas linhas e marcas em seu rosto, o homem que cantava sobre grandes apostas decidiu fazer uma aposta arriscada na própria pele, desafiar o envelhecimento natural usando o bisturi. Ele se submeteu a uma série de procedimentos invasivos, incluindo lifting facial completo e cirurgia plástica nas pálpebras. O objetivo parecia simples e compreensível: manter-se jovem e continuar sendo reconhecível para seus milhões de fãs apaixonados. Porém, o resultado foi tragicamente o oposto. Seu rosto, que antes transbordava caráter e calor humano, tornou-se tenso, esticado ao extremo, com sobrancelhas permanentemente erguidas que lhe davam uma expressão constante de perplexidade, quase como se estivesse assustado. Seus seguidores não demoraram a reagir negativamente. Eles já não conseguiam ver o Kenny de sempre. O que viam era uma versão estranha e quase irreconhecível do ídolo. O próprio cantor admitiu a falha anos depois, com pesar. Eu me arrependo profundamente. Escolhi o cirurgião errado para tocar no meu rosto. Com essa confissão sincera, Rogers não apenas quebrou o silêncio, mas também deu voz a uma verdade incômoda e raramente dita no mundo do espetáculo. Até mesmo os ícones mais sólidos e respeitados podem cair na armadilha sedutora da aparência. E embora seu visual tenha mudado drasticamente, seu talento jamais fraquejou. Ele continuou cantando, compondo e se conectando emocionalmente com seu público fiel até o seu falecimento no ano de 2020. Mas seu rosto permaneceu como um testemunho visual de um momento em que o medo paralisante de envelhecer venceu a sabedoria da aceitação. Uma advertência clara, dolorosa e profundamente humana para todos nós. Até o jogador mais sábio pode fazer uma aposta errada e fatal quando o que está em jogo é o seu próprio reflexo no espelho. Caitlyn Jenner. Houve um tempo em que ela era Bruce Jenner, o herói nacional, o campeão olímpico dourado, considerado o homem mais em forma de toda a América. Mas o que o mundo nem desconfiava era que por trás da medalha de ouro, das capas da caixa de cereais e das câmeras de Keeping Up with the Kardashians, vivia uma mulher angustiada, presa em um corpo que não lhe pertencia. Em 2015,
Caitlyn Jenner finalmente quebrou o silêncio. Sua transformação não foi apenas pessoal, foi um evento histórico. Sua capa icônica na Vanity Fair marcou um divisor de águas antes e depois, não só para ela, mas para toda a comunidade transgênero em nível mundial. Porém, o que poucas pessoas imaginavam era a quantidade insana de bisturis, cirurgias complexas e procedimentos necessários para que aquela imagem finalmente emergisse. A transição de Caitlyn exigiu muito mais do que apenas coragem. Incluiu uma cirurgia de feminização facial de 10 horas, lifting de sobrancelhas, contorno da mandíbula, rinoplastia, preenchimento de maçãs do rosto e implantes. Tudo isso com um objetivo cristalino, fazer com que o exterior refletisse por fim a sua verdade interior. Mas o preço físico a pagar foi altíssimo. Muito botox, preenchimentos e mais ajustes. Sua pele começou a parecer rígida, a testa excessivamente esticada e o olhar congelado em uma expressão permanente de surpresa. Os tabloides não perdoaram nem um pouco. A crítica foi cruel e despiadada. E mesmo assim, Caitlyn não titubeou nem por um segundo. "Não me arrependo", afirmou ela com firmeza. Porque para Caitlyn, a cirurgia não era vaidade, era uma questão de sobrevivência pura. Era a chave para finalmente ser ela mesma. Hoje, Caitlyn Jenner é um ícone trans inegável, mas seu rosto perfeitamente esculpido, quase inexpressivo, também serve como testamento de algo mais profundo do que a luta pela identidade. Quando se vive sob a lupa implacável da fama, nem sempre sobra espaço para o que é natural. Mickey Rourke. Houve um tempo dourado em que Mickey Rourke era considerado o novo Marlon Brando. Com um rosto cinzelado, um olhar rebelde e um magnetismo cru e intenso, ele dominava a tela de cinema sem fazer o menor esforço. Mas, nos anos 90, cansado das regras e jogos de Hollywood, decidiu pendurar o figurino de ator e calçar as luvas de boxe. Entrou para o boxe profissional como se buscasse quebrar não apenas mandíbulas, mas também o seu próprio destino. O ringue, no entanto, não teve piedade alguma. Ele sofreu múltiplas fraturas faciais graves que o obrigaram a se submeter a pelo menos 5 cirurgias reconstrutivas no nariz e nas maçãs do rosto. Mas os reparos não saíram como ele esperava. Seu rosto, que um dia fora esculpido pela genética privilegiada, começou a perder as proporções, a definição e qualquer traço de naturalidade. Os implantes, o excesso absurdo de botox, os preenchimentos, tudo somava para criar uma imagem inchada e quase irreconhecível. Mickey confessou anos depois que escolheu muito mal seus médicos e que algumas cirurgias foram desastrosas. Mas o mais trágico não foi o resultado físico, e sim a dor que ficou sob a pele. Sua batalha já não era apenas contra as cicatrizes externas, mas contra as internas. A luta de um homem que se destruiu na tentativa desesperada de se reconstruir. E, no entanto, no meio dessa metamorfose falha e dolorosa, ele voltou a encontrar o seu caminho. Sua atuação em O Lutador foi um renascimento artístico aplaudido de pé pela crítica e pelo público, um papel tão visceral e real que parecia ter sido escrito sobre suas próprias feridas abertas. Obrigado por ficar até o final e assistir ao nosso vídeo. Deixe o número 2 nos comentários se você ainda está aqui com a gente. Lil' Kim. Lil' Kim não apenas quebrou moldes na música. Ela foi provocadora, audaciosa e uma força imparável em um mundo totalmente dominado por homens. Mas enquanto suas letras incendiavam os palcos, seu reflexo no espelho se convertia silenciosamente em seu maior inimigo. Durante anos, Lil' Kim enfrentou uma pressão brutal, simplesmente por ser mulher, por ser negra e por não se encaixar nos rígidos padrões de beleza brancos e ocidentais. E foi assim que começou a transformação radical. Primeiro uma rinoplastia, logo outra depois, implantes nos seios, muito botox e diversos preenchimentos. Cirurgia após cirurgia, o rosto dela foi mudando drasticamente. O nariz ficou absurdamente fino, quase irreconhecível de tão delgado. As maçãs do rosto pareciam inchadas artificiais.
A pele dela, que antes tinha aquele tom quente e natural, começou a ficar cada vez mais clara, mudando completamente quem ela era. Os fãs ficaram alarmados e a mídia, como sempre, foi impiedosa e cruel. Todos perguntavam sem parar: "Meu Deus, o que foi que você fez com você mesma?" Mas a resposta era muito mais dolorosa do que qualquer um poderia imaginar. Liu Qin revelou que por anos travou uma batalha contra a insegurança profunda, a rejeição constante e as críticas cruéis. Ela confessou ter sobrevivido a relacionamentos abusivos e tóxicos que simplesmente destruíram a autoestima dela pedaço por pedaço. A cirurgia plástica não era vaidade, era a armadura dela. Ela sofria de dismorfia corporal severa, e muitos acreditam sem sombra de dúvida que ela foi uma vítima clara do racismo estético. Mas apesar de tudo isso, Kim nunca pediu desculpas por suas escolhas. Ela nunca jamais se rendeu. Hoje ela continua sendo um ícone absoluto, não pelo rosto, mas pela voz poderosa, pela atitude inabalável e pelo legado imenso que construiu no hip-hop. Mas cada linha na pele, cada mudança drástica no rosto, é um lembrete vivo de uma batalha silenciosa que ela lutou por anos, a luta desesperada para se sentir bonita, em um mundo que gritava o contrário. Amanda Lepore. Amanda Lepore não nasceu um ícone, ela se construiu sozinha, centímetro por centímetro, cicatriz após cicatriz, moldando a própria existência. Em um mundo que insiste em ditar quem deve ser bonita e como uma mulher deve parecer, Amanda decidiu quebrar todas as regras e se transformar em uma verdadeira fantasia viva. Desde a adolescência, ela iniciou a transição de gênero com uma clareza feroz e uma determinação assustadora. Ela tomou hormônios, operou o nariz para afinar os traços e aumentou os seios para alcançar proporções que pareciam impossíveis para o corpo humano. Mais tarde, submeteu-se a cirurgias nos quadris, incontáveis injeções nos lábios e procedimentos extremos para aumentar o tamanho dos olhos. A cintura dela foi reduzida ao mínimo absoluto através de lipoaspiração e, segundo muitos rumores persistentes, até mesmo através da remoção das costelas. Tudo isso para moldar um corpo que não se inspirava na biologia humana, mas sim em desenhos animados, estrelas de filmes adultos e bonecas de vitrine perfeitas. Amanda não esconde nada disso. Pelo contrário, ela celebra cada mudança com orgulho. Para ela, a cirurgia plástica não é vaidade, é arte pura, é identidade, é protesto. Cada intervenção foi um ato de rebelião contra o padrão, um grito de "eu decido", ecoando na própria pele modificada. Mas a imagem dela também gera um profundo desconforto em muita gente. Para alguns, ela é pura inspiração. Para outros, um aviso sobre os perigos do excesso. Os traços hiperfemininos exagerados e quase irreais a tornam um símbolo impossível de classificar. Vítima ou visionária. Uma obra de arte viva ou apenas um produto da dor e do trauma. Amanda Lepore não busca ser compreendida por ninguém. Ela criou sua própria categoria de existência. Uma mulher que se reescreveu completamente à base de bisturi e que, nesse processo, se tornou imortal. Não como uma diva comum de Hollywood, mas como uma lenda do corpo reinventado. Um corpo reinventado, corpo transformado, a reinvenção da própria carne. Hollywood adorava Lisa Rinna pelo carisma e beleza na tela, mas o que o mundo não sabia era que por trás de todo aquele glamour, ela travava uma guerra silenciosa e cruel contra o próprio reflexo. Aos 20 anos, ela tomou uma decisão que mudaria a vida dela para sempre: injetar silicone permanente nos lábios. Os lábios se tornaram a assinatura dela, sensuais, proeminentes e inesquecíveis. Mas, ao mesmo tempo, tornaram-se a sua condenação. Com o passar do tempo, o silicone começou a endurecer, deformando a forma natural da boca e deixando um aspecto assimétrico e totalmente artificial. Tiveram que se passar 25 longos anos para que Lisa finalmente se submetesse a uma cirurgia corretiva. Mas o dano já estava feito e aquilo foi apenas o começo de tudo.
botox, preenchimentos e implantes mamários. Lisa Rinna continuou modificando o rosto e o corpo em uma espiral sem fim. Ela perseguia uma versão ideal de si mesma, que parecia cada vez mais distante e inalcançável. Em 2024, ela admitiu publicamente que alguns dos preenchimentos que usou não fizeram bem, e ela precisou dissolvê-los. Mas o que mais impactou o público não foram os lábios dela, e sim a atitude desafiadora. Não me arrependo de nada. Foi assim que ela disse com um sorriso que muitos consideram artificial e forçado. Lisa transformou os próprios lábios, aqueles mesmos que tantos criticaram, no coração da sua própria linha de cosméticos de sucesso. Será coragem, negação, ou simplesmente uma mulher defendendo o direito sagrado de decidir sobre o próprio corpo? Em um mundo onde a juventude é idolatrada e a velhice é punida, Lisa Rinna não foi apenas uma vítima. Ela foi uma advertência viva para todas nós. Uma mulher que assinou um pacto com o demônio da beleza e pagou o preço alto com a própria identidade. Agora tire um momento para relaxar um pouco. Prepare o seu chá ou café favorito e aproveite este vídeo aqui com a gente. Vamos falar de Melanie Griffith. Nos anos 80 e 90, Melanie Griffith era muito mais que uma atriz. Ela era o ideal absoluto de beleza em Hollywood. Cabelo loiro, olhos sonhadores, uma sensualidade suave que hipnotizava qualquer um tanto na tela quanto na vida real. Mas, à medida que o relógio avançava e os papéis no cinema diminuíam, Melanie não lutou apenas contra a passagem do tempo. Ela lutou contra si mesma. Impulsionada por uma indústria impiedosa com as mulheres, Griffith começou a se submeter a múltiplos procedimentos cosméticos, preenchimentos labiais, botox, lifting facial e muito mais. No começo, tudo parecia estar sob controle, mas as coisas mudaram. Controle, mas como em um filme onde tudo sai do roteiro, o resultado acabou se tornando tragicamente irreversível e doloroso. Seus lábios antissensuais incharam até parecerem completamente antinaturais. Seu rosto, que um dia foi tão expressivo e caloroso, endureceu de uma forma assustadora. Todas as emoções ficaram congeladas sob uma pele esticada até o limite máximo, e o que veio a seguir foi o mais devastador de tudo. Melanie nem sequer percebeu a mudança drástica até que outras pessoas começaram a comentar e apontar o que havia acontecido. Em 2017, ela admitiu com uma profunda tristeza na voz: "Eu não fazia ideia de que estava com uma aparência tão diferente." Ela tentou desesperadamente reverter alguns procedimentos, mas o dano já estava feito. Aquele rosto que um dia apaixonou Hollywood havia sido substituído por uma máscara de perfeição plástica. E junto com essa transformação, também desapareceu aos poucos a mulher autêntica que o público tanto amava e admirava. Joan Van Ark. Durante os inesquecíveis anos dourados da televisão, Joan Van Ark brilhava intensamente como uma estrela inalcançável no firmamento da fama. Com seu papel marcante como Valene Ewing na icônica série Dallas, ela conquistou o coração do público com uma mistura rara de força, vulnerabilidade e uma beleza radiante. Mas por trás das telas estava se gestando um drama ainda mais profundo e pessoal, um roteiro que não era escrito com palavras, mas sim com bisturis e agulhas afiadas. Tudo teve início em 1991, com uma cirurgia nasal aparentemente sutil, mas que foi como um sussurro que se transforma aos poucos em um grito desesperado. Aquela pequena intervenção foi apenas o começo do fim. Seguiram-se liftings faciais, cirurgias de pálpebras, peelings químicos agressivos e quantidades verdadeiramente alarmantes de botox. Com o passar implacável dos anos, sua pele tornou-se excessivamente tensa, pálida, adquirindo uma aparência quase translúcida e frágil. Seus olhos, que antes eram quentes e cheios de expressão, pareciam agora vazios, congelados para sempre, em uma máscara bizarra de juventude artificial.
Em cada uma de suas aparições públicas, as reações eram invariavelmente as mesmas, um misto de puro assombro e uma profunda tristeza. No aniversário de 40 anos de Knots Landing, seu rosto não foi motivo de celebração, mas sim, infelizmente, foi duramente questionado e analisado. O que teria acontecido com a mulher que um dia irradiava uma elegância tão natural? Joan van Ark nunca falou abertamente sobre suas complexas decisões estéticas. Seu silêncio absoluto apenas serviu para alimentar ainda mais a polêmica e os boatos cruéis. Será que ela foi vítima da pressão impiedosa e selvagem de Hollywood? Ou foi uma luta pessoal e solitária contra a passagem do tempo e a imagem refletida no espelho? Hoje, em 2026, seu nome ainda evoca respeito pelo seu inegável talento. Mas seu rosto conta uma história muito distinta. A de uma batalha sem fim contra o envelhecimento, travada em mesas de cirurgia e salões de beleza que talvez tenha cobrado um preço alto demais para sua alma. Brigitte Nielsen. Nos anos 80, Brigitte Nielsen era o sinônimo absoluto de poder feminino e beleza estonteante. Com sua estatura imponente e um rosto escultural, ela se tornou inesquecível em filmes clássicos como Red Sonja e Rocky IV. Mas, à medida que ela cruzava a barreira dos 40 anos, sua carreira começou a desvanecer. E, junto com ela, sua confiança diante do espelho também ruiu. Aos 44 anos, Nielsen se submeteu a uma transformação extrema diante das câmeras em um reality show chamado From Old to New. Não foi apenas uma simples melhoria estética, mas sim uma reconstrução total. Lifting facial, cirurgia de pálpebras, botox, preenchimentos labiais e lipoaspiração. Seu rosto, antes tão expressivo e marcante, terminou esticado e rígido. Seus olhos ficaram menores e seu sorriso parecia eternamente congelado. Embora Brigitte assegure estar feliz com sua nova imagem, muitos sentem que ela perdeu o que tinha de mais valioso, a sua identidade visual única. Aquela mulher única e natural foi substituída por uma versão excessivamente polida e fabricada. Hoje, aos seus 62 anos, ela segue no mundo do espetáculo orgulhosa de sua escolha. Mas a sua história deixa uma pergunta inquietante no ar. Será que vale realmente a pena transformar-se tanto apenas para não desaparecer Linda Evangelista? Linda Evangelista não era apenas mais uma modelo, ela era a própria encarnação da perfeição. Durante os anos 90, ela dominou as capas de mais de 700 revistas, personificando todo o glamour da Chanel e a audácia inconfundível da Versace. Mas em um giro irônico e devastador, sua busca incansável por esculpir o corpo perfeito acabou destruindo exatamente o mesmo rosto que o mundo inteiro adorava. Tudo começou entre 2015 e 2016, quando Linda se submeteu a um procedimento cosmético conhecido como Cool Sculpting. Prometia eliminar aquela gordura rebelde sem nenhuma cirurgia. Soa inofensivo, não é? O que ninguém a advertiu foi sobre um efeito colateral raro e brutal, a hiperplasia adiposa paradoxal. Em vez de eliminar a gordura como prometido, o corpo dela reagiu produzindo células de gordura em excesso. Seu rosto, queixo, coxas e busto começaram a inchar de uma forma dolorosa, criando bultos duros que deformaram completamente os seus traços finos. O resultado foi tão visualmente devastador que Linda simplesmente desapareceu dos olhos do público e da mídia. A mulher que um dia caminhou pelas passarelas mais famosas do mundo, agora vivia nas sombras presa em um corpo que já não reconhecia. E nem as cirurgias corretivas conseguiram devolver o seu antigo eu. E o mais aterrador de tudo, a dor física que ela sentia só era superada pelo tormento emocional insuportável. Em 2021, Evangelista finalmente quebrou o silêncio. Ela processou a empresa responsável pelo procedimento, buscando justiça, mas também algo ainda mais importante, a sua redenção. Sua confissão corajosa sacudiu a indústria da beleza, abrindo uma conversa global necessária sobre os riscos reais dos procedimentos ditos não invasivos.
Hoje, em 2026, Linda não precisa mais de passarelas para ser influente e ouvida. A partir de sua experiência desgarradora, ela retornou como uma voz poderosa e respeitada no mundo da moda e da saúde estética. Ela inspirou gerações inteiras, e não foi apenas pela sua beleza estonteante, mas sim pela sua coragem inabalável. Estamos falando de Susan Somers. Durante décadas a fio, Susan Somers foi encarada pelo público como um verdadeiro símbolo de saúde radiante, vitalidade pura e uma beleza que parecia totalmente natural. Com aquele sorriso luminoso e o seu papel inesquecível como Chrissy na série Three's Company, ela conquistou milhões de lares como a loira adorável que, curiosamente, parecia nunca envelhecer. E foi exatamente isso, essa busca incessante pela juventude eterna, que acabou se transformando na sua obsessão mais silenciosa e profunda. Embora publicamente ela promovesse o uso de hormônios bioidênticos, suplementos naturais e terapias alternativas como sendo o grande segredo do seu visual, a verdade começou a vir à tona. Somers tinha recorrido a lifting facial, muitas injeções de botox e preenchimentos dérmicos nos lábios, nas bochechas e na linha da mandíbula. O rosto dela começou a se transformar drasticamente, a pele ficou esticada demais, a expressão congelada, os lábios inchados e a mandíbula tão marcada que muita gente já nem conseguia reconhecê-la. As rugas desapareceram, é verdade, mas a calidez da sua expressão foi embora junto com elas. E quando foi questionada sobre isso, Susan não negou. Ela reconheceu que alguns procedimentos estéticos não deram os resultados que esperava, mas manteve-se firme. Aquela era a maneira dela de encarar o envelhecimento. Mas essa declaração acabou dividindo profundamente as opiniões do público e dos fãs. Seria isso coerente com a sua imagem de guru da saúde natural? Ou ela era apenas mais uma vítima da pressão brutal de Hollywood, presa num discurso que já não batia com o reflexo no espelho? Susan Somers, a mulher que um dia pregou a aceitação do próprio corpo, acabou por alterar o seu drasticamente apenas para tentar cumprir um padrão de beleza impossível. A história dela não é apenas a de uma atriz lutando contra a passagem do tempo, mas sim a saga de uma mulher presa entre aquilo que dizia representar e tudo aquilo que temia perder. Linda Evangelista. Linda Evangelista não era apenas uma modelo qualquer, ela era considerada o verdadeiro rosto da perfeição. Durante os anos 90, ela dominou as capas de mais de 700 revistas, encarnando todo o glamour da Chanel e a audácia da Versace. Mas, num giro irônico e devastador, a sua busca incessante por esculpir o corpo perfeito acabou destruindo o mesmo rosto que o mundo inteiro adorava. Tudo começou entre 2015 e 2016, quando Linda se submeteu a um procedimento cosmético chamado CoolSculpting, que prometia eliminar gordura localizada sem cirurgia. Parece inofensivo, não é? O que ninguém a avisou foi sobre um efeito colateral raro e brutal, chamado hiperplasia adiposa paradoxal. Em vez de eliminar a gordura, o corpo dela começou a produzi-la em excesso. O seu rosto, o queixo, as coxas e o busto começaram a inchar de forma dolorosa, criando caroços duros que deformaram completamente os seus traços delicados. O resultado foi tão devastador que Linda simplesmente desapareceu dos olhos do público. A mulher que um dia caminhou pelas passarelas mais famosas do mundo agora vivia nas sombras, aprisionada num corpo que ela já não conseguia reconhecer.